Olá, pixelados, como vão? Meu nome é Klaus, eu sou R4 de Neuroradiologia aqui do Unicamp e falaremos hoje sobre as encefalopatias tóxicas e metabólicas. Vamos dividir a aula em dois momentos. O primeiro falando sobre aquelas que são metabólicas, o segundo momento sobre aquelas que são tóxicas, porque é um assunto um tanto quanto extenso e um pouco carregado. A ideia é que no final da aula, ao você falar em qualquer uma dessas que apresentaremos, você tenha pelo menos um fio para que você tenha uma condução. Um fio de condução, você lembra alguma coisa sobre aquilo. E pelo volume de conteúdo que vai ser passado, isso não fique em branco. Combinado? Vamos lá? Para iniciar, nós precisamos entender o que é encefalopatia. Encefalopatia é um quadro difuso, desatencional, que pode estar associado a uma alteração do nível de consciência. Ele geralmente não tem um sintoma neurológico focal, tem as suas exceções, mas geralmente não tem. Demais, a imagem não consegue fechar completamente o diagnóstico. É importante nesses casos, que são diagnósticos de exclusão, você unir a história clínica, o exame físico e os achados de imagem. O mais importante talvez seja a história clínica documentando um quadro clínico que favoreça uma encefalopatia metabólica ou um quadro de intoxicação que favoreça o consumo de um metabólito tóxico. Para que tiramos proveito máximo, nós faremos uma revisão sobre neuroanatomia. Uns pontos assim que passam desapercebidos sobre a maioria, nós conseguimos viver bem sem, mas aqui são importantes. Portanto, eu vou falar diretamente sobre aqueles que são importantes na nossa revisão. Precisamos primeiro entender o que é o sistema límbico. Parte dele é formado, apenas parte, pelo putamen, a cabeça do núcleo caudado, o corpo do núcleo caudado, a cauda e a amígdala. Eles ficam na porção lateral do ventrículo lateral e ocupam parte do frontal, parte do parental, se jogando para o temporal. Medialmente, ele está intimamente relacionado ao tálamo e ao globo pálido. Vamos ver como? A cápsula interna é uma estrutura de projeção de fibras motoras que vem diretamente do giro pré-central e passa por essa posição aqui. Centralmente nós temos como parte do diencéfalo o tálamo, abaixo do tálamo o núcleo subtalâmico. Medialmente nós temos no núcleo lenticular medial o globo pálido, lateral o putamen. O globo pálido ainda é dividido em outras duas coisas, a sua porção medial e a sua porção lateral. Essas estruturas elas se conectam por fibras de projeção, que são essas que não merecem ser citadas agora. Se você olhar notadamente o diencéfalo, ele termina em duas estruturas globulares centrais, que são os relés dos hemisférios. São estruturas que distribuem as conexões cerebrais entre os hemisférios, entre a medula e o cerebelo. Nós temos um tálamo direito, um tálamo esquerdo. Cada tálamo tem seus grupamentos nucleares, que tem uma seletividade de função. Aqui não importa, mas nós temos o grupamento anterior, um medial, um lateral e aquele que faz o bumbum do tálamo, que é o pulvinar do tálamo. O pulvinar do tálamo também tem o núcleo geniculado lateral e o núcleo geniculado medial. Nós temos várias imagens, muita anatomia, mas nós olharemos aqueles que são principais. Repare na última figura que nós temos uma estrutura central, que é o tálamo, logo abaixo dele o núcleo subtalâmico, uma estrutura mediana, e logo abaixo dele o corpo mamilar. Nas imagens radiológicas, ele aparece como um final do mesencéfalo, como se o passarinho que o mesencéfalo bicasse essa bolinha. Essa bolinha é o corpo mamilar. Depois da bolinha, nós temos o túbulo cinéreo, que vai terminar em recesso infundibular e o recesso quiasmático. A mesma coisa mostrado aqui e no corte axial, coronal e no axial. Vamos ver? Aqui, agora marcado. Se nós olharmos para o tronco encefálico, notadamente, e fizermos um corte axial
e desenharmos isso, nós veremos isto. O cerebelo abraçando o tronco encefálico posteriormente e o mesencéfalo mostrando para nós a substância negra em cada pedúnculo cerebral, os núcleos rubros, que são essas bolinhas aqui, a substância cinzenta periaquedutal. A substância negra ela é feita de uma pars compacta e uma pars reticulares. Dessas, ele fornece dopamina para múltiplos sistemas, entre eles aqueles que eu comentei no começo, que fazem parte do sistema límbico. O sistema límbico também contém o corpo estriado. O corpo estriado é o putame e o caudado. O nome dessa via chama mesoestriatal. Ela será importante em uma das intoxicações que nós veremos. Então, o estriado é feito pelo putame e pelo caudado. O núcleo lenticular é feito pelo globo pálido e pelo putame. Todos esses fazendo parte dos núcleos da base. Então, os nomes de todos os núcleos da base são corpo estriado, núcleo lenticular e associam-se ainda o núcleo subtalâmico e a substância negra. Pronto. Num desenho esquemático, veja que interessante essa anatomia. A cápsula interna passa como se fosse um V central, dividindo de um lado o tálamo e a cabeça do núcleo caudado, e do outro lado o núcleo lentiforme, que fazem parte o globo pálido e o putame. Essa cápsula interna ela não é toda de fibra motora que vai para o corpo inteiro. Apenas o braço posterior é responsável pelos braços, arm, pelo tronco, trunk, e pelas pernas, legs. Mais central, quase que no vértice dessa cápsula interna, você tem o trato córtico bulbar. Anteriormente, no braço anterior, você tem as fibras frontopontinas, que servirão para os nervos cranianos. Para estudarmos todas as encefalopatias, veremos que é preciso você ter um pouco de organização. Essa organização prevê que o estudo deve conter um metabólito, que geralmente é o principal relacionado àquela patologia. Esse metabólito geralmente tem um alvo por conta de uma vulnerabilidade seletiva, e isso vai desenvolver um quadro clínico. Assim como o cubo de Rubik tem múltiplas combinações, um número bastante grande, se você seguir uma regra, você consegue fechá-lo, não importa quanto você souber dele. Você consegue resolvê-lo em um tempo relativamente bom. Como é uma tarefa difícil, nós pediremos ajuda para 3 super-heróis. Coringa, que vai responder o que, o Batman, que vai responder quem, como, e o Flash, que vai responder onde. Algumas regras fundamentais servirão para todas as encefalopatias, seja tóxicas ou metabólicas. As regras são: a tomografia geralmente tem um papel secundário, nesses casos a ressonância é mais importante. Tudo é bilateral e simétrico. Isso é alguma coisa muito importante que tem que ficar na sua cabeça, Tudo é bilateral e simétrico. Se for bilateral e simétrico, já pense em encefalopatias tóxicas metabólicas. Quase tudo tem uma apresentação aguda e outra crônica. Como que é o agudo? Tem realce ao meio de contraste e hipersinal T2 flare, que eu posso generalizar em TR longo. Como que é o crônico? Aquilo desenvolve atrofia, não mais tem realce e pode ter degeneração cística. Os núcleos da base são a parte mais metabolicamente ativa do nosso cérebro, tirando o córtex, e portanto são as partes mais vulneráveis, eles têm mais vulnerabilidade seletiva. Esses são os temas que estudaremos. E aqui preste atenção. Por que são metabólicas e tóxicas? Metabólicas são aquelas onde você tem uma desregulação endógena e um metabólito que é do próprio corpo passa a fazer mal, está em excesso, passa a fazer mal. As tóxicas, esse metabólito vem de fora, existe uma toxina que está causando mal e ela vem de fora, você se intoxicou. Como são múltiplos, nós estudaremos apenas alguns e deixaremos elas numa listinha aqui do lado para não nos perdermos. Vamos lá? Começando pela encefalopatia bilirrubínica,
que eu também posso chamar de kernícteros, eu preciso pensar que eu estou frente a um recém-nascido. É um recém-nascido que por algum motivo não conseguiu eliminar direito a bilirrubina indireta. Lembre-se, nós temos bilirrubina. Essa bilirrubina ela é transformada direta para ser jogada diretamente para fora do corpo. Antes disso era o que? Bilirrubina indireta. Essa transformação de indireta para direta, que será colocada para fora através do sistema urinário, é feita por uma enzima chamada glicuroniltransferase. Algumas doenças diminuem a efetividade, a eficiência dessa via, fazendo com que haja um acúmulo de bilirrubina indireta. Quanto mais jovem for o bebê, maior é a suscetibilidade, maior a vulnerabilidade de alguns pontos específicos do cérebro. Vamos ver quais? Você pode usar o nomograma de Butani para ter ideia se aquele bebê está ou não suscetível, está em risco para desenvolver um quadro de kernícteros. Você tem a idade pós-natal em horas e o nível sérico de bilirrubina. Existe um risco proporcional ao nível sérico de bilirrubina. Geralmente você tem bilirrubinas indiretas maiores do que 20. Colocando nisso, você tem uma zona de risco intermediário baixo, alto e muito alto. Geralmente, isso afeta prematuros que estão mal de vida. Quem são aqueles? Que são aqueles que têm sepse, uma hipóxia importante, um quadro muscular hipotônico geral ou relacionados à hipobuminemia sérica. Alguns distúrbios hereditários, como Gilbert e Crigler-Najjar, também podem facilitar isso. A eritroblastose fetal já não é por afetar a via da glicuroniltransferase, mas é sim por um aumento da biodisponibilidade, da disponibilidade do precursor. Isso faz uma pressão na via para a formação maior de bilirrubina direta, fazendo com que haja um acúmulo anterior e, portanto, possa assim desenvolver o risco de kernícteros. Os locais específicos que o Flash trouxe para nós é que o núcleo subtalâmico é o local mais específico e o globo pálido o mais sensível. Essa é a informação mais importante. Na encefalopatia bilirrubínica, na sua fase aguda, nós temos o acometimento aqui dos núcleos subtalâmicos, estruturas centrais, medianas, logo abaixo do tálamo, que vão aparecer com hipersinal T1. Isso é bastante característico. Hipersinal T1. Também no globo pálido, o mais específico e o mais sensível. Quando você evolui para o quadro crônico, você tem o quê? Uma redução volumétrica, perda do hipersinal em T1 e perda da realce ao meio de contraste, embora aqui não estivesse na fase aguda. O FLAIR vai mostrar para a gente, então, um aumento de sinal no núcleo subtalâmico, um aumento de sinal no globo pálido, bem como nas regiões hipocampais, nas formações hipocampais. Nesse outro exemplo do lado, é uma criança com como se fosse uma paralisia cerebral, um quadro, movimentos involuntários, discinéticos e algumas convulsões. Não teve o diagnóstico feito ainda na maternidade no início, mas desenvolveu isso ao longo do primeiro ano, um retardo do desenvolvimento. Foi feita uma ressonância e se flagrou isso. Provavelmente essa criança teve kernícteros e evoluiu para o quadro crônico agora. Agora nós falaremos sobre a encefalopatia hepática. A encefalopatia hepática ela está relacionada a dois quadros, um agudo e um crônico. O agudo é um subproduto do metabolismo dos aminoácidos, que é a amônia, não consegue ser convertida com eficiência por essa via, porque você tem uma insuficiência hepatocelular. Por isso você faz acúmulo de amônia, mas você tem uma hiperamonemia. O segundo, um quadro crônico, você tem um depósito de manganês. Essas disfunções hepáticas podem acontecer em dois modelos. Primeiro, onde você tem predomínio da disfunção hepatocelular, e o segundo, onde você tem predomínio do shunt porto sistêmico, causando variantes clínicas. Nas suas apresentações temporais, você pode ter uma encefalopatia hepática episódica, crônica ou subclínica.
Quando clínico, eu posso ter uma alteração sutil, alterações motores piramidais e extrapiramidais e uma redução do nível de consciência. Os acometimentos são específicos para cada um deles. O agudo, quando relacionado à hiperamonemia, acomete o córtex, trato córtico espinhal, a substância branca dos centros semiovais. O crônico, quando você tem acúmulo de manganês, ele acomete principalmente o globo pálido, causando também alguma coisa que eu chamei a atenção, um hipersinal T1, também característico do Kernicterus. A amônia, no seu quadro agudo, eu devo pensar assim, a principal causa de encefalopatia hepática no Brasil é o consumo excessivo de álcool, que causa cirrose. E por isso, uma disfunção hepatocitária que evolui para um quadro de shunt porte sistêmico por hipertensão portal. Correto? Para que eu consiga beber, eu preciso de duas coisas. Eu preciso caminhar e preciso enxergar. Então, preste atenção. Na hiperamonemia, eu tenho um afetamento, uma suscetibilidade do córtex a essa hiperamonemia, que vai determinar edema cerebral. Eu vou ver isso como um hipersinal no flare, nas regiões corticais. Aqui da ínsula, aqui occipital, parietal. A mesma coisa com restrição ao DWI e no T1, necrose laminar cortical, com esse hipersinal restrito ao córtex. E vai poupar que regiões? As regiões perirolândicas, que seriam essas, e as regiões occipitais, porque para beber eu preciso caminhar e enxergar. Os tratos córtico-espinais também são bastante vulneráveis. Logo, veja aqui em cima, esse local relacionado ao giro pré-central sempre estará acometido, ou na maioria das vezes estará acometido. Assim como os centros semiovais, a substância branca de um modo geral sempre estará envolvida. O que acontece aqui é um edema intramielínico. Falando nele, vale a pena dizer que nós temos 4 tipos de edema no sistema nervoso central. 2 deles têm restrição à difusão, que são edema citotóxico, característico do AVC, e o edema intramielínico, que aparece aqui, pode ter restrição à difusão. 2 deles não têm restrição à difusão, edema vasogênico e intersticial. Esses 2 aparecerão com um hipersinal em T2 flare. A fase crônica, onde nós temos o acúmulo de manganês, aparece com um sinal característico, hipersinal T1 no globo pálido. A espectroscopia também tem um papel importante. Quadros subclínicos ainda de encefalopatia hepática, ou seja, ele está para desenvolver, ele está caminhando para uma encefalopatia hepática francamente instalada. Podem ser detectados pela espectroscopia. Vamos lá? Você tem um acúmulo de amônia. Esse acúmulo de amônia vai ser absorvido pelo neurônio e começará a ser transformado em glutamato, glutamina. Os 2 eu chamo de complexo GLX na espectroscopia. Isso aumenta a osmolaridade da célula. Para que eu equilibre essa osmolaridade com o meio externo, eu preciso eliminar solutos orgânicos. Quais são eles? Colina e minoxidil. Então, se nós olharmos para a espectroscopia, o que vai chamar a atenção? Um alongamento da base do NA, que eu chamo de GLX, o complexo GLX, glutamina, glutamato. Uma queda do minoxidil e uma queda da colina. A mesma coisa aqui sendo representado, aqui o quadro com encefalopatia hepática, compare com o de baixo, um aumento da base do NA, uma queda do minoxidil e uma queda da colina. Para tentarmos decorar como é que são essas letras e esses números na espectroscopia, eu proponho um laboratório de fixação. Vamos lá? É engraçado. Valores de referência. Então, o N-acetil-aspartato aminotransferase é NAA. Então, são 2 As. Então, qual é o número que eu tenho que lembrar? O maior pico é em 2.0. Se você já ficou algum tempo protocolando exames, recebendo, aceitando as indicações de contraste, você já teve alguma situação em que você negou o contraste por conta da função renal do paciente. Quando você falou isso, putz, a creatinina está 3,
provavelmente não vai dar para fazer o exame com contraste. Então, creatinina é em 3.0, a nossa referência na espectroscopia. A colina, como é que eu vou lembrar de 3.2? Eu vou imaginar 3 colinas e o 2, 2 gaivotinhas. O lipídio lactato, eu preciso de alguma coisa que lembre 13. Logo, você pode pensar no símbolo do PT. O etanol, você vai pensar, etanol em carro não é tão eficiente quanto gasolina, quanto esse subproduto do petróleo. Portanto, para que eu use etanol em um carro, pelo menos eu preciso de um carro um volume de combustão maior. Esse volume precisa ser 1.6. Aí, encaixando e forçando, você vai lembrar do Jeep Renegade, que tem a sua versão em etanol. E como homenagem eu coloquei a minha colega de R4, a Mariana, dentro dele. Agora vamos falar sobre hiperglicemia. A hiperglicemia nos quadros não cetóticos, onde tem um aumento da osmolaridade muito grande dentro da corrente sanguínea, onde você não teve a compensação, um distúrbio ácido básico principal, que são aqueles quadros que viram cetóticos. São os quadros mais adaptados em termos de ácido base. Quem desenvolve isso são as pessoas com diabetes mellitus, notadamente crianças, que suportam variações glicêmicas menores. O quadro clínico que se desenvolve, que se instala, são sintomas extrapiramidais. Unilaterais, vejam, aqui a regra fundamental ela cai por terra. São quadros unilaterais, geralmente uma hemicoreia, um hemibalismo, seja no membro superior, no membro inferior ou em ambos. Alguns movimentos orofaciais involuntários. O principal diferencial aqui é a causa vascular, seja na hiperglicemia ou na hipoglicemia. Apareceu alguém com déficit neurológico súbito, eu preciso fazer o HGT para ver qual é a glicemia, porque eu sei que isso é um stroke mimic. As alterações no sistema nervoso central aqui são específicas. Veja que interessante. O que nós veremos é uma hiperdensidade nos núcleos da base. E essa hiperdensidade também vai ser unilateral. Veja um exemplo. Uma tomografia de crânio mostrando uma hiperdensidade espontânea na região do núcleo lenticular direito, associado à cabeça do núcleo caudado. Em T1, a mesma coisa está aparecendo, uma hipersinal espontânea em T1, pior do lado direito. E o flare, a mesma coisa. As doenças são monótonas, a mesma coisa aparecendo aqui. Uma hiperdensidade espontânea no núcleo lenticular à esquerda, que também acomete a cabeça do núcleo caudado. A hipoglicemia também é um diferencial, é um stroke mimic, logo preciso fazer HGT. Geralmente acontece nas glicemias menores de 40 em quem é mais vulnerável. As hipoglicemias, elas podem fazer dano neuronal direto pela ausência de glicose e disfunção da membrana, da bomba de sódio e potássio de membrana, ou por uma citotoxicidade relacionada ao aspartato e ao glutamato. Qualquer pessoa pode fazer quadro de hipoglicemia, só que tem algumas pessoas que são mais vulneráveis. Pessoas que fazem uso de insulina injetável, pessoas com disfunção renal crônica e o neonato, seja ele pequeno para a idade gestacional ou grande para a idade gestacional, são mais vulneráveis. O quadro clínico é um quadro desatencional, uma perda do nível de consciência e até mesmo convulsão. Os quadros de hipoglicemia, eles têm a sua apresentação por imagem específicos na região cortical, núcleo capsular que poupa a tálamo. E a seguinte frase pode ajudar. A pessoa desenvolveu hipoglicemia porque não conseguiu ver e não conseguiu sentir o gosto do alimento. Logo, o acometimento cortical tem preferência para afetamento do córtex occipital, do córtex parietal, das estruturas centrais poupando o tálamo. Aqui um exemplo, na hipoglicemia aguda, um hipersinal que acomete principalmente os lobos occipitais, os lobos parietais, as estruturas centrais, os núcleos da base, que poupa tálamo. O quadro agudo, ainda mostrado em outro exemplo, acometimento cortical que predomina nas regiões parietais, aqui parietal, aqui temporal, aqui parieto, temporal, occipital, mesmo com restrição à difusão.
O quadro crônico é muito característico naquelas crianças que desenvolveram hipoglicemia, passaram por ela até muitas vezes sem o diagnóstico e acabam tendo alguns distúrbios visuais, fixos, permanentes, uma cegueira cortical. Você faz a ressonância dessas crianças e o acometimento é cortical, occipital, parietal, bilateral e evoluindo com atrofia. Na deficiência de cobalamina, nós temos que lembrar que a última vitamina do complexo B12 ela é específica de algumas situações clínicas muito bem ilustradas já. A principal delas é a anemia perniciosa, onde você tem déficit da produção do fator intrínseco e, portanto, a via de absorção da vitamina B12 é prejudicada. Quando ela pode ocorrer segundo algumas outras doenças também, né? Oferta inadequada, por exemplo, com vegetarianos, outras condições desabsortivas, por exemplo, cirurgia bariátrica, espirro tropical e até mesmo anestesia com óxido nítrico. O que acontece antes são sintomas motores, é uma fraqueza, você gera uma degeneração subaguda combinada da medula. Eu vou explicar esse nome. Sintomas sensitivos, que são parestesias, perda da propriocepção e da sensibilidade vibratória, são secundários. Geralmente a clínica é de um neurônio motor superior. Então, você tem uma degeneração do funículo posterior, que tem o grácil cuneiforme, e do funículo lateral. Como que é esse desenho? Isso aqui é a medula, isso aqui é a porção anterior, isso aqui é a porção posterior. O funículo posterior, que é feito pelos fascículos grácil e cuneiforme, na região central é o grácil e na porção mais lateral é o cuneiforme, e todos eles eu chamo de funículo posterior. Está relacionado à sensibilidade mais grosseira, sensibilidade que posso considerar vibratória, propriocepção. Então, quando você acomete isso, você tem perda dessas habilidades. O trato córtico espinhal lateral fica colocado aqui, na porção lateral, na coluna lateral da medula. Existe também o anterior que fica nessa topografia aqui, mas quem fica acometido é o lateral, trato córtico espinhal lateral, e vai dar os sintomas motores, neurônio motor superior. Aqui é na ressonância como que é o acometimento. Geralmente são áreas longitudinalmente extensas de hipersinal, restritas ao funículo posterior e ao lateral. Como são dois funículos, é uma degeneração medular combinada de dois funículos e a instalação geralmente é subaguda, é progressivo o quadro clínico. Você entrega de novo B12 para esse paciente, repõe os estoques de B12, o hipersinal tende a melhorar. Veja no pós-tratamento que você teve melhora desse hipersinal longitudinalmente extenso da restrita coluna posterior. Aqui, mais uma vez, mostrando que você pode ter afetamento da coluna posterior, nesse corte sagital, da transição crânio-cervical. Você tem acometimento da transição bulbo-medular, isso traz especificidade, diferenciando essa doença, a deficiência de cobalamina, da esclerose lateral amiotrófica, e acometimento do trato córtico espinhal aqui em cima. O uso de óxido nítrico, por conta da via de metabolização dele e o consumo de B12, também pode causar um quadro radiologicamente igual, clinicamente. Você também tem redução dos estoques de B12 e radiologicamente você tem a mesma coisa. Olha que bonita essa imagem. Corte axial da medula, um T2, mostrando uma degeneração hipersinal nos dois funículos posteriores, grácil cuneiforme bilateral. Você tratou esse paciente e você evoluiu com melhora. A deficiência agora da primeira vitamina do complexo B, que eu chamo de tiamina. O quadro clínico clássico é chamado de encefalopatia de Wernicke. Geralmente acontece nas pessoas alcoolistas. É uma pessoa desnutrida que é alcoolista. Quando somam-se essas duas coisas, você tem uma deficiência nutricional. Quando essa deficiência nutricional é relacionada à vitamina B1, você pode desenvolver encefalopatia de Wernicke, que classicamente tem uma tríade. Ela não é sensível, mas isso é clássico de ser perguntado. É confusão mental, oftalmoparesia relacionada a um músculo extraocular ou uma combinação deles, e ataxia e nistagmo. Então essa tríade é um pouco mais ampla aí, colocando a confusão mental. O quadro clássico é oftalmoparesia, ataxia e nistagmo. Tá bom?
O quadro radiológico clássico da encefalopatia de Wernicke é somente relacionado a aqueles que são alcoolistas. As outras causas, que é hiperêmese gravídica, neoplasia hematológica, cirurgia, nutrição parenteral total, não fazem esse quadro radiológico tão clássico. Quando você adiciona a dificuldade de aprender novas coisas e amnésia anterógrada, retrógrada e principalmente confabulações, que são lapsos de memória que são preenchidos por confabulações, o paciente ele fica envergonhado de esquecer coisas e preenche isso com informações que ele cria. Isso eu vou chamar de demência de Korsakoff. Tem duas topografias específicas para essa doença. A substância periaquedutal, que é o local mais sensível, substância cinzenta periaquedutal, e o corpo mamilar, que é a parte mais específica. Vamos ver como que é isso na imagem. Existe o acometimento do trato córtico espinhal, aqui mostrado no FLAIR, nos núcleos centrais mediais do tálamo, aqui também o corpo mamilar sendo acometido, os fórnices sendo mostrados aqui, o hipotálamo com alteração, os núcleos subtalâmicos e os corpos mamilares. Aqui a substância cinzenta periaquedutal, mais sensível e aqui mais específico. É importante falar que se você tem quadros agudos de encefalopatia relacionado à deficiência de B1, quadro de Wernicke, quando você tem realce ainda dos corpos mamilares, você está frente a um quadro agudo. Nesses casos, vale a pena tratar o paciente e potencialmente você pode ter melhora do quadro. Aqui a mesma coisa, FLAIR mostrando hipersinal da substância cinzenta periaquedutal, dos núcleos mediais do tálamo, de novo, realce ao meio de contraste na substância cinzenta periaquedutal, nos núcleos mediais do tálamo, aqui com hipersinal em T2, uma redução volumétrica dos hipocampos, e aqui, bem pequenininho, difícil de ver, o realce ao meio de contraste. É uma deficiência de tiamina B1, uma encefalopatia de Wernicke aguda. Vale a pena eu tratar esse paciente, que ele pode ter melhora do quadro clínico. A síndrome de desmielinização osmótica acontece por uma mudança abrupta na osmolaridade sanguínea, uma readaptação do cérebro para essa nova condição, esse novo ambiente de osmolaridade, e depois uma alteração nova, causando uma desmielinização aguda não inflamatória. O maior determinante da osmolaridade sérica é o sódio. Logo, sódio é o mais incriminado, mais frequentemente incriminado na síndrome de desmielinização osmótica. Geralmente acontece em pessoas que são mais suscetíveis, vulneráveis, aqueles que tiveram grandes variações do nível sérico de sódio. Isso acontece em alcoolistas, pessoas com grande queimado, secreção inapropriada de ADH, em polidipsia psicogênica, que segundo o livro do Guyton é acima de 25 litros por dia de água, e a hiperêmese gravídica. O quadro clínico é bem disperso, difuso, mostrando algum acometimento de tronco. É uma confusão, uma quadriparesia, uma paralisia do olhar conjugado, associados a disfagia, disartria e afasia. Ele tem vários acometimentos. O clássico é o acometimento pontino, que acontece em 50% dos casos. Em 30% deles, você tem o acometimento pontino e extrapontino. E em 20%, que são aqueles que são mais difíceis de dar o diagnóstico, o acometimento é unicamente extrapontino. Essa imagem é um bom exemplo do que estamos falando. Eu vou explicar por pouco. Você tem uma homeostase osmótica aqui mostrada na primeira célula, onde você tem 7 osmóis dentro, que é igual à osmolaridade externa, 7 osmóis. Alguma coisa acontece que vai causar uma hipotonicidade sérica, uma hiponatremia, porque quem define principalmente a tonicidade sérica é o sódio. Isso leva ao edema cerebral, só que porque a água vai sair aqui de fora e vai entrar dentro da célula. Só que a célula se adapta a isso e vai jogar fora alguns osmólitos, né? Quem vai jogar fora? Ele vai jogar fora o potássio e alguns osmólitos não orgânicos, alguns solutos não orgânicos, que são minoxidil, glutamato, glutamina. Ele joga fora e fica balanceado, 3 dentro, 3 fora. Só que
nesse momento nós vamos lá e corrigimos, geralmente é iatrogênico, o médico corrige a tonicidade sérica, aumenta muito rapidamente o sódio. Esse aumento muito rápido do sódio faz com que o meio externo fique rico de novo e o interno pobre. A água ela sempre sai do meio que tem baixa osmolaridade e tenta diluir o rico. Então acontece essa crenação, essa desidratação e desmelinização aguda das células, porque a água sai da célula para tentar diluir o meio, o interstício em que ela se encontra, porque lá fora tem mais osmólito. Esse é um quadro clínico da Unicamp. Você teve uma alteração, um acometimento clássico da ponte. Você tem esse hipersinal pontino central, que poupa os núcleos, os tratos córtico-espinais, poupa as fibras periféricas, que são chamadas de ventrolaterais. Isso aparece, também poupa as fibras transversas da ponte. Fica com a mesma cara no T2 e o quadro mais sensível, o exame mais sensível, sequência mais sensível é a difusão. Você pode inclusive ter um realce leve a moderado nas porções centrais aqui da ponte, um flare, uma alteração no flare também extrapontino. Então esse é o quadro que pega 20% dos casos. Acometimento pontino, 50%, pontino e extrapontino, 20%, só extrapontino, 30%, só extrapontino, 20%. Mostrando o sinal do tridente é por justamente poupar os tratos córtico-espinais e acometimento do restante da ponte, poupando também as fibras ventrolaterais e as fibras transversas da ponte. Mostrando aqui a mesma coisa, e aqui como diferenciar um glioma pontino no sagital 3D, T1. O síndrome da diálise ou a encefalopatia urêmica, ela é um nome inespecífico que poderia ser carregado por qualquer condição clínica que curse com uma acidose grave. Especificamente no desequilíbrio da diálise, é uma pessoa que faz diálise ou tem um quadro de insuficiência renal crônica não compensada, ele acumulou ureia por muito tempo, o cérebro está balanceado para uma nova quantidade de osmolaridade e ele fica como santuário. Essa ureia entra no cérebro e não sai mais. Isso forma um gradiente osmótico depois da diálise e isso leva ao edema cerebral. Geralmente a pessoa vai para a diálise 2, 3 dias antes e depois ela desenvolve. O cérebro estava adaptado, a diálise desadapta por retirar a ureia sobra no santuário e depois a pessoa faz edema cerebral. Aqui o acometimento é clássico, a imagem é clássica, é típica. O acometimento é das estruturas núcleo-capsulares e o sinal é o sinal do lentiforme bifurcado. Essa é a imagem. O núcleo lentiforme ele fica desenhado por um hipersinal aqui no flare marcado de um lado e de outro, como se fosse uma forquilha de uma cetra. A mesma coisa mostrada na tomografia, uma hipodensidade, no flare uma hiperdensidade desenhando o núcleo lentiforme e depois com melhora completa do quadro acidótico. Isso é edema vasogênico. E reparem aqui que nós também temos um hipersinal no esplênio do corpo caloso. A síndrome PRES é uma cefalopatia posterior reversível que acontece por conta de uma peculiaridade anatômica. O sistema vascular cerebral posterior ele é mais vulnerável por uma pior autorregulação. Essa dificuldade de vasorreação da circulação posterior, torna ela vulnerável às alterações, às grandes oscilações de pressão, fazendo com que ocorra essa síndrome. Se manifesta com crises epilépticas, cefaleias, distúrbios visuais e rebaixamento do nível de consciência. O que eu vou ver é um edema cortical e subcortical, isso é importante, que há acometimento cortical nessa doença, não é o edema vasogênico só da substância branca subcortical.
ela não respeita território arterial, geralmente é bilateral e simétrico, né? Tem as suas exceções à regra. Veja, no T1 é variável, o realce é o meio de contraste, a sequência mais sensível é o T2 flare. A restrição à difusão é quando eu procuro áreas que sofreram AVC. E o SWI é variável, porque o sangramento acontece só em 50% dos casos. Aqui um quadro de difícil diagnóstico, porque você teve acometimentos também da ponte. Isso não é tão clássico. O clássico é essa imagem aqui. Estruturas corticais e subcortical, da substância branca, bilateral e um tanto quanto simétrico. O flare de controle em 30 dias houve melhora completa do quadro. Aqui, uma paciente em uso de azatioprina que deu entrada com convulsões. A tomografia mostrou uma hipodensidade, predominantemente na substância branca, subcortical. Aqui, talvez o acometimento cortical, mas simétrico nessa região. Pensar em cefalopatia posterior é reversível. Aqui há uma pessoa com uma cefaleia relacionada a uma crise hipertensiva, um T1 sem grandes alterações, um T2 com alteração simétrica da substância branca, o flare a mesma coisa, sem áreas de restrição à difusão, isso me fala a favor de um quadro que não vai evoluir com sequelas, um ADC que confirma somente shining through e um SWI sem sangramentos.